Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui muito alegres pela oportunidade não só de cultuar a Deus, mas de compartilhar a palavra de Deus que fez sentido para as nossas vidas, que nos deu a revelação de Cristo, por meio de quem hoje nós temos alegria da salvação, libertação da culpa, e estamos aqui para dar de graça aquilo que de graça nós recebemos. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento. Isaías, capítulo de número 45, eu irei ler os versículos de números 21 e 22. Isaías 45, 21 e 22, diz assim: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Podeis assentar. Aqui nós temos um livro cuja autoria é atribuída ao profeta Isaías. Mas profeta é um porta-voz. Ele não fala em seu nome, ele não fala de sua própria opinião, é um mensageiro. E é por isso que quando Isaías aqui escreveu, ele falou como se o próprio Deus estivesse falando. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os que a escreveram estavam inspirados pelo Espírito Santo, e o que nela se contém é o que Deus queria que chegasse aos seus ouvidos e ao seu coração. A primeira coisa que Isaías aqui destaca é a seguinte: falando em nome do Senhor, anunciai e chegai-vos. Portanto, é Deus que por ele nos está falando. Deus está aqui fazendo um desafio aos leitores, aos ouvintes. Deus está dizendo: anunciai, chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Deus está convocando pessoas, dizendo até que elas formem um conselho para trocar ideias e considerarem estas pessoas o que Deus está dizendo em forma de perguntas. Deus está dizendo: quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? A Bíblia é um livro que passa pelo crivo da prova, porque ela contém inúmeras profecias, algumas já cumpridas e outras não. E ela, ao ter profecias, promessas, ela se sujeita à comprovação histórica. Se este livro é a palavra de Deus, você o saberá também pela historicidade do cumprimento das profecias, pela prova empírica da realização do que ela diz. E aqui Deus fala pela boca de Isaías que há coisas, há algo em particular que ele anuncia desde a antiguidade, de que ele fala
desde tempos imemoriais, que anuncia desde o princípio. É uma das coisas que diferencia o nosso Deus dos pseudo-deuses. Na Grécia existiam os deuses pagãos e os seus oráculos, onde as pessoas iam para fazer consultas sobre suas vidas e buscar conselhos. E os oráculos falavam para aquelas pessoas em particular. Era mais uma satisfação de necessidades de cada pessoa em seus problemas terrenos, temporários e imediatos. Muitas dessas pretensas profecias e conselhos não davam boa orientação e nem se comprovavam. Mas o nosso Deus não apenas fala com indivíduos, o nosso Deus fala sobre a história humana. Não é só dar uma diretiva para uma pessoa em sua vida pessoal. Deus tem promessas muito mais amplas que cobrem os eventos históricos, os acontecimentos de repercussão mundial. Uma das coisas que nós temos na Bíblia são as promessas que Deus fez, por exemplo, a Abraão. Deus prometeu a Abraão que de sua linhagem viria o Messias, mas Deus prometeu a Abraão que de modo mais próximo de sua descendência viria uma nação com a qual Deus faria uma aliança. A nação de Israel. Meus irmãos, Deus prometeu que esta nação iria subsistir até o final da história, mesmo estando ela agora, de uma maneira geral, fora da atenção divina de sua aliança, porque recusou o Cristo. Ainda há promessas de sua continuidade, porque Deus também promete que um dia esta nação vai ser restaurada e se arrepender e reconhecer que Jesus era o Messias. Mas nós vemos que esta promessa, para se cumprir, passou pelas situações mais improváveis da história. Primeiro, Abraão não tinha nem filhos. Ele era um homem envelhecido, sua esposa era estéril, mas por um milagre, Deus fez a sua esposa gerar um filho, que foi Isaque. E de Isaque veio Jacó, de Jacó as tribos de Israel, mas este povo ficou subjugado pelo Egito. Eles tornaram-se no Egito escravos, uma escravidão longa, que envolve muito tempo. E lá no Egito era totalmente improvável que esta nação pudesse manter sua identidade debaixo do chicote e do trabalho servil. Mas Deus levantou Moisés e tirou essa nação de lá. Para isso, houve inúmeros milagres, as chamadas pragas que sobrevieram ao Egito, até que Faraó permitiu que o povo fosse. Quando a nação estava indo embora, chegou diante do Mar Vermelho, Faraó se arrependeu de ter deixado esta nação ir e veio no encalço, foi atrás para trazê-los de volta, e Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram de pé enxuto e os cavaleiros de Faraó foram afogados. Mas agora esta nação iria estar no deserto por muitos anos, em situação difícil, mas ela sobreviveu no deserto. Quando chegaram à terra que Deus havia prometido, existiam lá muralhas gigantescas, tornando totalmente improvável que esta nação conseguisse entrar. Os espias de Israel que foram enviados para investigar a terra voltaram dizendo: nós não temos como vencê-los. Somente 2, Josué e Caleb, se apegaram à promessa de Deus e se mostraram confiantes. Os outros que tinham ido espiar diziam: nós somos como gafanhotos diante deles, as muralhas são grandes
longe demais. Deus ordenou que o povo circulasse as muralhas, em dado momento tocasse trombetas. As muralhas caíram por terra e sob a liderança de Josué, o povo de Israel entrou naquela terra. Deus advertiu o povo em momento posterior que se aquele povo estivesse no caminho da idolatria, como estava fazendo já muitos anos depois, o povo seria levado cativo para a Babilônia. Quem falou disso foi o profeta Jeremias. E aconteceu, foram levados para o cativeiro babilônico. E Daniel, outro profeta que veio posteriormente, lendo o livro do profeta Isaías, identificou inclusive a passagem onde, lendo o livro do profeta Jeremias, identificou a passagem em que Jeremias dizia quanto tempo seria de cativeiro: 70 anos. E ficaram lá cativos na Babilônia por aquele tempo. Daniel também leu no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés, que Deus, por meio de Moisés, advertira já o povo muito antes até de o povo entrar na terra prometida, que se eles fossem idólatras e transgressores, seriam levados cativos para outras nações. Mas lá no Pentateuco de Moisés também era dito que se o povo estivesse em cativeiro e se arrependesse e clamasse a Deus, Deus iria providenciar livramento. Quando Daniel leu isso, ele pôs-se a orar e confessar os pecados da nação diante de Deus e pedir que Deus devolvesse a nação à sua terra. E o império medo-persa vence a Babilônia e autoriza o povo de Israel a voltar para a sua terra. Mas lá no Pentateuco também falava de uma possibilidade de, por muito pecado, o povo ser levado não apenas em cativeiro para uma nação, mas ser espalhado para várias nações. E havia profecia de que este povo, em sua teimosia, poderia ser espalhado para várias nações. Depois que a nação rejeitou o Messias, no ano 70 depois de Cristo, os exércitos romanos invadiram Jerusalém e houve a diáspora que espalhou os judeus por todo o mundo. Mas lá no livro do profeta Isaías estava dito que Deus ia recompor essa nação em um só dia, ia restaurar esta nação à sua terra em um só dia. Pense bem, a nação ficou quase 2000 anos sem sua terra, dispersa entre os outros povos, e não perdeu a sua identidade. Eles continuavam mantendo a identidade e a esperança de voltar à sua terra. Isso não tem precedente em povo nenhum. Quando a nação de Israel entrou na terra prometida, lá tinha os filisteus, perizeus, cananeus. Nenhum desses povos se ouve falar hoje. Não se ouve falar mais de moabitas, amalequitas, mas você ainda ouve falar da nação de Israel. Sabe qual é a língua que eles falam lá? Hebraico. Até o latim já não é mais falado, mas o hebraico ainda é falado como língua oficial da nação de Israel. E depois da Segunda Guerra Mundial cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Isaías: em um só dia eles foram reconstituídos como nação por uma decisão da ONU, que decidiu pela existência do Estado de Israel. Note, a Bíblia mostra a sua fidelidade. O Deus que nesta palavra falou do futuro coloca-se à prova, porque tudo quanto ele disse se cumpriu. Nós temos aqui profecias também sobre o Messias, que ele viria da descendência de Abraão. Nós temos a genealogia de Jesus Cristo em 2 evangelhos. Diz a Bíblia que ele viria da descendência de Davi, veio da descendência de Davi. Muito antes de Jesus nascer, Miqueias diz que Jesus nasceria em Belém, como aconteceu.
Zacarias diz que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Malaquias, antes de Jesus nascer, anunciou que João Batista viria para preparar o caminho. Isaías também falou de João Batista como o preparador do caminho. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, fala de Jesus tomando sobre si nossas enfermidades e dores, sendo traspassado lá na cruz. Antes de Jesus nascer, nos Salmos, Davi falou as palavras que Jesus diria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Que ele teria atravessado suas mãos e pés. Então a Bíblia prova a sua fidelidade. Por ela falar de acontecimentos históricos de grande significado para a história da salvação, ela coloca-se à prova, e todos os acontecimentos confirmam a palavra de Deus. Isto eu estou lhe dizendo, primeiramente, para você saber que nós estamos pregando o que este livro diz, e este livro é confiável, é fiel a toda prova. Não existe outro livro que tenha tanta robustez de comprovação histórica como a Bíblia. Por isso o próprio Deus desafia. Deus ainda diz assim: venham, se ajuntem, tomem conselho aí, conversem entre si e expliquem. Se eu não sou Deus, por que anuncio isso desde a antiguidade? Por que anuncio isso desde o começo? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Então este livro que você está ouvindo é a palavra de Deus confiável. Os judeus erraram no tempo em que Jesus Cristo veio, porque a Bíblia tem profecias messiânicas sobre o Messias, tanto que falam de sua humilhação como de sua glória. Isaías, por exemplo, falou de Jesus como um servo sofredor padecendo, lá no capítulo de número 53. Para você ver a precisão, eu vou ler Isaías 53 para você ver como foi preciso. Isaías está falando da vida de Jesus para levar sobre si os nossos pecados e ir à cruz ser traspassado por nós. No capítulo 53, versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus irmãos, Isaías, queridos ouvintes, Isaías escreveu isso antes de Jesus nascer, falando de sua vinda para morrer substitutivamente em nosso lugar, levando os nossos pecados e pagando o preço do nosso resgate. Mas Isaías e outros profetas também falam da vinda de Jesus gloriosa, para ele reinar, sua segunda vinda, que ainda acontecerá, quando ele vai triunfar contra os inimigos de Deus e vai estabelecer o seu reino finalmente sobre a terra. Mas os judeus, quando liam estas passagens de Jesus sofrendo e padecendo, interpretavam simbolicamente, diziam: isso aqui é figurado, não pode ser o Messias, não pode ser esse sofredor. Quando liam as passagens do Messias reinando, aí eles aceitavam literalmente. E
o que é que aconteceu na época de Jesus? Os líderes da nação de Israel, líderes políticos e religiosos, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, o sinédrio, os líderes de Israel achavam que o Messias viria para libertar a nação do jugo romano, colocando-a em posição de eminência, e que eles, que se achavam santos, porque eram guardiães zelosos das tradições religiosas judaicas, seriam exaltados. Eles que estavam sendo, de certa forma, humilhados pelo Império Romano, imaginavam Jesus vindo e triunfando sobre o Império Romano e eles sendo exaltados juntamente. Mas quando Jesus veio a primeira vez, ele não veio para dar cumprimento ao estabelecimento de seu reino. Ele veio para levar sobre si os nossos pecados. Ele veio em humilhação. Foi gerado o seu corpo no ventre da Virgem Maria pela virtude do Espírito Santo. Ele nasceu, cresceu, foi criado por um carpinteiro, era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Não fizemos dele caso algum, mas ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele verteu o seu sangue para expiar a nossa culpa. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelos seus amigos. Ele veio para ser o que João Batista disse quando, apontando para ele, afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para ser o sacrifício pelos nossos pecados, para morrer naquela cruz em nosso lugar. É interessante que no Velho Testamento Deus já tinha prescrito para a nação de Israel os sacrifícios de animais, para prepará-los com figuras, com pedagogia, para entender o sacrifício futuro de Cristo. Um sacerdote pelo povo oferecia um sacrifício de um animal pelos pecados. Obviamente, o sangue de touros e de bodes não poderia perdoar pecados. Aquilo era um símbolo, a prefiguração para ser lembrada a promessa do Messias para o futuro. Jesus é não só o sacrifício, é também o sacerdote. Por isso, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos para ir ao céu, entrar no santuário celeste com o seu próprio sangue, mostrando ao Pai as marcas da cruz, e como nosso sumo sacerdote, colocar diante de Deus o sacrifício que fez por nós na cruz do Calvário. Por isso Jesus é diante de Deus, a favor dos que nele creem, o sumo sacerdote, o advogado, o fiador, o intercessor. Ele está diante do Pai a interceder por aqueles que vieram a ele em fé. Os fariseus rejeitaram Jesus, os saduceus, os sacerdotes, a grande parte do sinédrio dos judeus rejeitou Jesus, porque eles não queriam se considerar pecadores. Eles achavam que Jesus vinha para libertar a nação e elevá-los à posição grandiosa no meio dessa libertação. Mas Jesus chegou dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus foi precedido por João Batista, que dizia: o machado está posto na raiz de toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Quando fariseus, saduceus iam ouvir João Batista, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista dizia aos seus ouvintes: não digam para si mesmos, somos filhos de Abraão, isso não adianta nada se vocês não se arrependerem. João Batista disse: se Deus quiser, de pedras levanta filhos de Abraão.
Jesus veio primeiramente mostrar que todos somos pecadores, para que nós possamos entender que Ele naquela cruz veio morrer por nós por uma necessidade. Sem Jesus, sem a cruz, não tem salvação. Pregar a cruz é para o mundo loucura, mas essa loucura da cruz é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo diz: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os fariseus se irritavam porque Jesus os desmascarou. Eles se achavam justos por sua conduta bem disciplinada externamente, mas Jesus conhecia o coração deles. Jesus disse: vocês ouviram falar, não matarás, mas eu digo uma coisa para vocês: se no coração de vocês houver cólera, houver ódio, vocês já são assassinos, mesmo que não tenham feito nada. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com desejo impuro, já adulterou. Jesus disse: vocês fariseus fazem boas obras, dão esmolas para serem vistos pelos homens, não para a glória de Deus. Vocês fazem para vocês serem benquistos e adquirirem posição. Jesus disse: vocês são sepulcros caiados, por fora adornados, mas dentro tem um corpo em putrefação. Jesus disse: vocês limpam o exterior do copo, mas o interior permanece sujo. Jesus disse: vocês viajam terra e mar para fazer um discípulo e ele se torna filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Como escapareis do inferno? Serpentes. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Está lá em Mateus 23, um confronto muito duro. Para os arrogantes, Jesus foi forte. Para com aqueles que já eram marginalizados, que já se sentiam pecadores pela própria classificação da sociedade, que estavam cabisbaixos, desprezados, Jesus mostrou acolhimento. Jesus falou com a mulher samaritana num poço. Meus amados irmãos, aquela mulher era uma mulher que era de vida dissoluta, e Jesus estava ali falando com ela. Os fariseus e judeus se surpreenderiam por Jesus, um judeu, está falando com a mulher samaritana, porque os judeus desprezavam os samaritanos. Os discípulos ficaram surpresos porque viram Jesus conversando com a mulher em local público. A mulher era inferiorizada e o homem com a mulher não falava em lugar público. Talvez eles ali não soubessem, mas os anjos estavam surpresos, era com outra coisa. Como este aí, o santo, o filho de Deus, infinito, verdadeiro Deus feito carne, está falando com uma mulher finita e pecadora. Jesus transcendeu todos os abismos para chegar até nós. Ele não ficou limitado por abismo ético, pelas segregações e discriminações. Ele venceu tudo isso porque ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E aquela mulher foi salva. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus que eu tenho para dar, e quem é este que está falando contigo, tu me pedirias e eu te daria água viva. Esta água do poço que tu vem buscar, tu bebes e torna a ter sede, mas se beber da água que eu der, nunca jamais terás sede, porque se fará dentro de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquela mulher saiu de lá salva, entrou em Samaria proclamando para todos: eu encontrei o Salvador. Os fariseus diziam: como é que este homem aí é santo e ele está aí conversando com os pecadores, comendo e bebendo com os pecadores? Zaqueu era um publicano, rejeitado, considerado traidor da pátria, um pecador, um ganancioso, mas ele teve sede de Jesus. Sendo baixinho, subiu numa árvore, fez todo o esforço para pelo menos olhar de cima para Jesus, mas Jesus, que conhecia o seu coração, parou e disse: Zaqueu, desce, importa que eu vá para a tua casa hoje. Mas Jesus não entrou só na casa de Zaqueu, não, entrou na vida de Zaqueu. Zaqueu foi transformado e disse: metade do que eu tenho dou aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa.
Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena e transformou a sua vida. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz: o médico não veio para os sãos, veio para os doentes, e eu não vim chamar justos, porque não há um justo nenhum sequer. Ele disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, diz a Bíblia. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Se você comparecesse diante de Deus com as suas obras, sua condenação seria certa. Sem a mediação de Jesus, só com o que você tem, você não vai ser aprovado por Deus. A Bíblia diz que as nossas justiças, aquelas obras melhores que a gente faz, de que nós nos vangloriamos, estão poluídas pelo nosso orgulho, pela nossa lógica de compensação. Eu quero oferecer isso a Deus para compensar o mal que fiz, e diante de Deus não passam de trapos da imundície. De trapos da imundície. Mas que o problema daquele tempo era que os fariseus se achavam santos, cumpridores da lei, por fazer uma interpretação light da lei, que os colocava como aparentes cumpridores. E se os pecadores não tiveram muita dificuldade de vir a Jesus, quando eles reconheciam-no como esperança para as suas almas, o problema de hoje, sabe qual é? É a amoralidade, é a falta de moralidade, é a negação do conceito de pecado. Nós vivemos numa sociedade cínica, em que as pessoas pecam e dizem: não vejo nada demais nisso, eu sou feliz, assim, o que importa é ser feliz, como se não houvesse o certo nem o errado. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 8, nós temos uma descrição do que é visto hoje no verso 12. Deus diz: porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Pessoas que não sentem mais vergonha do errado, pessoas que não sentem mais vergonha, às vezes sentem orgulho de seus pecados. Isaías também falou sobre isso, lá no capítulo de número 5, versículo 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Hoje em dia, quando nós pregamos a mensagem do arrependimento, aparecem alguns para dizer, eles pregam discurso do ódio. Quando alguém trai a sua esposa e vai para um outro relacionamento, as pessoas dizem: não tem nada demais, o importante é ele ser feliz. É uma amoralidade. Mas nós estamos aqui para dizer que os 10 mandamentos não mudaram, que a lei de Deus não mudou, que você pode colocar sua consciência debaixo do tapete, mas ela ainda está tremulando lá. Nós estamos aqui para dizer que pecado é pecado, transgressão é transgressão. A Bíblia é contra a fornicação, a sodomia, o adultério. A Bíblia condena a mentira, o ódio, a inveja, o ciúme, a porfia. A Bíblia condena a ganância, o egoísmo, a indiferença ao próximo. A Bíblia condena as drogas, a bebedeira, condena todas estas coisas, a idolatria, a feitiçaria. E todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Você não vai entender que este evangelho é evangelho, que significa boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho, se primeiro você não recebeu o diagnóstico. Você não vai festejar a notícia do remédio se você primeiro não aceitar que está numa condição miserável. É preciso reconhecer o pecado e vir a Cristo. Reconhecer que a morte de Jesus era necessária, que ele tinha que morrer porque
você é um pecador. Era necessário que o Cristo padecesse, era necessário que ele morresse naquela cruz, vertesse o seu sangue para abrir uma porta para o céu, um caminho de volta para Deus. E o que ele fez na cruz, eu quero lhe dizer, é completo e perfeito. Ele disse: Pai, está consumado. Ele entrou no céu triunfante, está à direita da majestade de Deus, é o refúgio dos que nele creem, é sumo sacerdote, advogado, intercessor, mediador e fiador daqueles que nele creem. Mas para você vir a Cristo, você tem que se arrepender. Nós ensinamos que ninguém pode ser salvo pelas obras, porque todos somos pecadores. Lá em Efésios 2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça, pela benevolência de Deus, é que sois salvos, por meio da fé. E isto, ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai entrar no céu batendo no peito: eu mereci. Todo que entrar no céu vai entrar de cabeça baixa, se levar em conta os seus pecados, e vai entrar de cabeça erguida, louvando a Deus, se entender as maravilhas que Deus fez para ele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, não se glorie em você. Paulo disse: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. É preciso você reconhecer que Jesus teve que morrer por você, reconhecer a gravidade do seu pecado e crer no amor que ele lhe teve, vindo ao seu encontro através da cruz. Somos convidados pela Bíblia a nos arrependermos do pecado e a confiarmos em Jesus como nosso Salvador. Quando a gente fala de fé, as pessoas às vezes entendem mal. A fé de que a Bíblia fala, pela qual nós somos salvos, não é um assentimento da nossa mente aos acontecimentos. Alguém diz: eu concordo que Jesus veio, eu concordo que ele morreu por mim. Mas você apenas está concordando com a sua mente, o seu coração está imóvel diante disso. Isso não é a fé salvadora. A fé salvadora, ela não é meramente intelectual. Você tem que entender o que a Bíblia diz, mas ela é uma fé existencial, é uma fé do coração. Se em teu coração creres, diz o apóstolo Paulo, serás salvo. Um coração se movimenta na direção de Jesus. Um coração vai na direção de Jesus. Você precisa vir a ele. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dizia: vinde a mim, um movimento do coração indo a ele. A salvação é através de uma fé análoga a uma pessoa que está em meio a uma tempestade com relâmpagos caindo. Ela está preocupada de ser atingida por um relâmpago e corre para um abrigo, confiante que lá estará protegida. Você tem que sentir o seu pecado. A Bíblia diz que Jesus falou que o Espírito Santo seria enviado, e ele está aqui, o Espírito Santo, para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Você é tão difícil como ser humano, como eu já fui, para reconhecer a gravidade dos nossos pecados, que o Espírito Santo é que tem que ser o próprio persuasor, o próprio que vai argumentar. Ele é que mostra que a pessoa é pecadora, que está debaixo de juízo, para que esta pessoa, sabendo de Jesus, corra para ele. Paulo disse: Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, para que em mim, o principal, Deus dê exemplo de que ele pode salvar qualquer um que crê para a vida eterna. É preciso esta fé que nasce do arrependimento, que se agarra a Jesus. A Bíblia tem algumas metáforas para a fé. Uma delas é olhar. Aqui mesmo nós lemos o texto de Isaías, onde Deus diz: olhai para mim e sereis salvos. O olhar na Bíblia é uma metáfora para crer. Por isso que a Bíblia diz: nós não andamos por vista, andamos por fé. O nosso olho tem a capacidade
capacidade de pegar imagens externas e trazer para dentro do nosso cérebro. A fé verdadeira é aquela que traz Jesus para dentro de nós. Não é aquela que diz, ele existiu há 2000 anos, ele está lá e eu estou aqui. É aquela fé que vai a ele e o traz para dentro. A Bíblia diz, Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em Hebreus, a Bíblia diz que nós temos que lançar mão da esperança proposta. A fé é como lançar mão de uma salvação. Você está se afogando no mar, perdeu as forças para continuar nadando e uma boia foi lançada. Lance mão, se agarre a Jesus como seu Salvador, se apegue a Ele. Por isso todo aquele que crê em Jesus o segue, porque não larga mais dele, não o deixa mais, não tem mais como viver sem Ele. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o morrer é ganho. Na Bíblia há uma identidade entre a palavra salvação e cura. Jesus, quando curava uma pessoa, dizia, a tua fé te salvou. Isso é interessante porque mostra que Jesus cura do mesmo jeito que salva. É interessante também que houve um homem que aparentemente queria cura, era um paralítico. Jesus estava numa casa cheia de pessoas, esse paralítico queria ir ao encontro de Jesus, e os seus amigos abriram o telhado porque ele não conseguia passar, e desceram ele numa cama por cordas, e ele ficou diante de Jesus. Esse é o verdadeiro amigo, é o que lhe traz até Jesus. Esse é o verdadeiro amigo, é o que parou você e disse, você não quer ouvir, não quer sentar, não quer ouvir a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, é interessante que este paralítico foi colocado diante de Jesus, mas a Bíblia não diz que ele pediu por cura. Eu acho que ele queria ser curado, mas ele queria uma coisa muito maior, ele queria a salvação de sua alma. Porque Jesus, em vez de curá-lo, Jesus disse, tende bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Na verdade, aquele homem foi buscar, foi salvação. Eu acredito que talvez ele tenha ficado paralítico por alguma coisa errada que fez, e os seus amigos estavam envolvidos nisso. Aí os seus amigos queriam fazer alguma coisa por ele, porque deveriam se sentir culpados, porque a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, portanto viu também a fé dos amigos. Talvez todos eles estavam sentindo culpados por alguma coisa errada que aquele homem fez, que eles todos fizeram, que tornou aquele homem paralítico. E aquele homem talvez quisesse a cura como uma forma de saber que foi perdoado. E por isso Jesus disse, tem de bom ânimo, como quem diz, tu está angustiado por causa da culpa, tu está desanimado por causa da culpa, tem bom ânimo, porque eu te digo, perdoado te são os teus pecados. Aleluia! Perdoado te são os teus pecados. É só Jesus que pode perdoar e mais ninguém. Você pecou contra Deus, não vá buscar perdão de outro que não foi aquele contra quem você pecou. Vá buscar o perdão de Deus. Lá em Isaías, a Bíblia Sagrada diz assim, no capítulo 43, versículo 25, Deus diz, eu mesmo, eu pessoalmente, sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e de teus pecados não me lembro. Jesus é Deus, por isso Ele pode perdoar pecados, e perdoou os pecados daquele rapaz, daquele homem. As pessoas ficavam dizendo, quem pode perdoar pecados senão Deus, porque ignoravam que Jesus é Deus, é um com o Pai, é o Filho coeterno de Deus, e Ele perdoou os pecados daquela pessoa. Eu quero lhe dizer uma coisa, perdoar pecados é um milagre. Quando Deus nos perdoa os pecados, não é só um capricho assim de Deus, não só perdoar os pecados dele, é um milagre. Porque um milagre envolve uma lei que é suspensa. Quando Jesus andou sobre as águas,
Ele violou a lei da gravidade, ou suspendeu a força da lei da gravidade. Quando ele curava um paralítico, ele atuava de maneira que a lei da natureza naquele momento era suspensa pela sua ação. Pois para Jesus perdoar pecados tem uma lei que é suspensa. Porque a lei de Deus, irmãos, estabeleceu que a alma que pecar, essa morrerá. É uma lei divina, está lá em Ezequiel 18, o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, pela lei de Deus, todos nós merecemos o inferno. E eu quero lhe dizer uma coisa, Deus não pode voltar atrás a essa lei, porque essa lei, ela é o caráter dele. Ele não pode retroceder com essa lei. Por ela, ele teria que nos condenar ao inferno, a não ser que alguém recebesse a retribuição pelo nosso pecado em nosso lugar. A não ser que a lei de Deus fosse satisfeita na exigência de punição, porque alguém que não merecia ser punido assumiu o nosso lugar. Mas para este alguém ter um sacrifício que substituísse os nossos pecados, tão grande, que fosse de valor infinito, capaz de perdoar todo mundo, abrir uma fonte de perdão que nunca cessa, ele tinha que ser Deus. Então começam os milagres. O Verbo, Jesus, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele é homem e Deus em uma só pessoa. Tinha que ser homem para morrer pelos homens, porque Deus não morre. Tinha que ser homem justo para morrer pelos injustos, e tinha que ser Deus para o seu sacrifício ser valor infinito e eterno. Jesus, portanto, irmãos, ali encontrou um caminho de Deus nos perdoar sem a lei de Deus ser revogada. Deus encontrou a maneira de não executar a lei da retribuição em nós, porque Jesus sofreu a retribuição que era para nós o juízo, que era contra os nossos pecados. Então, quando você ouvir isso, perdoados são os teus pecados, saiba que é um milagre maior do que um morto reviver, do que um surdo ouvir, do que um mudo falar, do que um cego ver. O pecado é tão grave que Deus havia colocado toda a natureza debaixo do controle do homem quando o fez lá no Éden. E quando o homem pecou, ele não só foi expulso do paraíso, sujeito à morte, envenenado pela serpente, mas toda a natureza foi afetada. Toda a natureza. Deus disse: maldita é a terra por causa do homem. A partir dali começaram secas, animais se tornaram animais ferozes. Veja como o pecado é grave. Ele mexeu com toda a ordem do cosmos. Quando Jesus estava na cruz, ele levava uma coroa de espinhos. Sabe por quê? Para dizer o que ele estava fazendo lá. Quando Deus disse ao homem: maldita é a terra por causa de ti, ele disse: ela te produzirá espinhos. E espinhos eram um símbolo da maldição. A terra agora não vai produzir só flores, vai produzir espinhos. Mas Jesus levou a coroa de espinhos, Jesus levou as nossas dores, ele se fez maldição por nós naquela cruz do Calvário. E quando ele disse: Pai, está consumado, o cosmos inteiro respondeu. O sol escureceu, as rochas se fenderam, a terra tremeu, o véu do templo dos judeus rasgou de alto a baixo, e o soldado lá perto disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A morte de Jesus restaura a ordem do cosmos inteiro para que você seja perdoado. Que coisa maravilhosa! Deus, irmãos, interferiu em todo o sistema planetário para lhe salvar, para alcançar a sua alma. Mas Jesus olhou para aquele paralítico e disse: para que todos aqui saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, não é que sobre a terra não tem lugar após morte onde haja perdão, não. O perdão tem que ser alcançado aqui. Ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, falou ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico foi. Meus irmãos, a fé
ela tem que envolver o reconhecimento do pecado e a confiança no que Jesus Cristo fez por nós na cruz e a confiança na sua pessoa. Teve um centurião em Cafarnaum que estava com um servo doente e ele mandou alguns anciãos judeus para falar com Jesus para pedir a cura de seu servo. Os anciãos judeus chegaram para Jesus e disseram assim: olha, cura o servo desse centurião romano, porque ele é um homem que ama a nossa nação, ele é bom, ele construiu uma sinagoga para nós. Ou seja, foi falar das obras do centurião. Mas perante Jesus, irmãos, todos nós somos pecadores. O centurião não gostou dos judeus que ele tinha enviado, porque disseram isso, e enviou os seus amigos que o iriam representar melhor. E os amigos, chegando até Jesus, disseram assim: olha, ele mandou te dizer o seguinte, que tu não precisa ir na casa dele não, porque ele não é digno de que tu entres na casa dele. Ou seja, ele reconhece que é um pecador. Ele disse que não é digno de que o Senhor entre na sua casa, nos mandou porque nem se achou digno de falar contigo, mas Senhor, ele disse: dize daqui uma só palavra e o meu servo será curado. No que ele reconheceu o seu pecado, confiou em Jesus e o servo dele foi curado. A maneira como Deus operava cura pela fé é a mesma maneira como ele salva. É preciso a pessoa reconhecer a sua culpa, a sua indignidade e confiar nos méritos de Jesus. O malfeitor que estava ali na cruz, sendo pendurado ao lado de Jesus, eram dois, um de um lado, outro do outro. Os dois no início blasfemavam: se tu és filho de Deus, desce daqui, salva-te a ti mesmo, salva nós. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E um quebrou-se e se quebrantou e olhou para o outro e disse: para, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos pecadores, mas este não fez mal algum. Ou seja, ele está morrendo no lugar dos pecadores, e ele reconheceu o seu pecado e olhou para Jesus em fé e disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma mulher com fluxo de sangue tinha gastado todo o seu dinheiro em tratamento médico e não era curada, até que ela disse: eu agora vou até Jesus, eu vou até Jesus e eu vou me meter no meio da multidão, vou tocar nele e vou ser curada. É essa fé, é quando você já constatou que nada nesse mundo funciona. Aquela mulher tinha gasto tudo com os remédios e não fora curada. Ou seja, tem gente aqui que já tentou tudo que é religião, já bateu em tudo que é porta, já buscou filósofo, já buscou a religião A, religião B, religião de penitência, religião de cerimônia, religião de sacramento, fez tudo, mas você ainda continua sem nada, você ainda não tem paz, você ainda não tem o perdão de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está passando hoje aqui no meio da multidão, como aquela mulher. Diga: eu vou tocar nele, eu vou tocar nele. Quando ela tocou, foi curada. Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor, é muita gente, está todo mundo te tocando, mas ela tocou de maneira especial, tocou com fé. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher trêmula disse: fui eu, Senhor. Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Bartimeu era um cego de Jericó. Ele tinha um manto para protegê-lo, provavelmente, do calor, do frio, para se abrigar, porque ele estava nas ruas, era um pedinte. Aquele manto de Bartimeu, meus irmãos, é como a nossa justiça própria. Para Bartimeu, tudo que ele tinha para se proteger era aquele manto. E tem gente querendo se proteger, dizendo: eu faço isso, eu faço aquilo outro. Você está apegado a trapos de imundice, você está apegado às suas obras, é um manto de um mendigo. Mas quando Jesus entrou, Bartimeu ouviu falar de Jesus e ele começou a gritar: filho de Davi,
tem compaixão de mim. A multidão dizia: para de incomodar o mestre. Ele gritava mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: manda chamá-lo. A Bíblia diz que quando Jesus disse para chamá-lo, Bartimeu pegou o seu mantozinho e jogou fora, como quem diz: eu não quero essa coberta, eu quero a que ele vai me dar. É o que eu estou dizendo para você. Deixa a sua confiança na sua religião, deixa a confiança nas suas obras, deixe a confiança nas suas superstições. Jogue fora este manto de mendigo, porque Jesus quer dar justificação para a sua alma. Jesus disse: tu queres de mim, Bartimeu? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: então vê. E ele passou a ver. É interessante que Jesus curou muitos leprosos. De acordo com as práticas da nação de Israel, quem tocasse num leproso ficava impuro, porque era o risco de ele ser contaminado. Ele tinha que ser segregado, porque a lepra passava. Mas quando Jesus curou o leproso, ele tocou em leprosos, e o leproso é que foi purificado. Em vez de a lepra contaminar Jesus, o poder de Jesus é que purificava a lepra. Vem leproso com os teus pecados e toca nele, que a santidade dele vai chegar no teu coração. Aleluia! Que a justiça dele vai se tornar a tua justiça. Pode vir leproso, pode vir com os teus pecados, que ele vai purificar a tua alma. Isaías diz no capítulo 1, versículo 18, é Deus falando: vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Jesus não só perdoa da culpa, Jesus muda o nosso coração. Quando o Espírito Santo nos convence dos pecados, e a gente vê que o pecado é uma desgraça, a gente vê que o pecado é algo tão abominável que Jesus teve que se encarnar e morrer numa cruz para nos expiar a culpa. A gente fica tão envergonhado, tão enraivecido com nós mesmos. Houve um contrito que foi perdoado. Jesus disse que ele batia no peito. Se esta pessoa está abominando os seus pecados e buscando perdão, se ela permanecesse nos pecados, irmãos, como seria trágico. Mas quando nós vamos até Jesus, ele não somente perdoa, ele transforma. Ele liberta do poder do pecado. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu não sei o que te prende, se é a ganância, se é a impureza, se é a discórdia, a mágoa, o ressentimento, a revista de pornografia, a bebida, a droga. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: a solução é a mesma. É Jesus. Aleluia. É Jesus. É Ele. João Batista apontou e disse: é Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele. É Ele. É Jesus. Venha a Ele. Tome uma decisão nessa noite. O texto que lemos no princípio diz assim no versículo 22: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não tem outra porta, não tem outra solução, não tem outro Deus, não tem outro Salvador. O versículo 21 diz: Deus justo e Salvador não há além de mim. Arrepende-te do teu pecado, reconhece a tua culpa. É dessa maneira que você está reconhecendo o que Jesus fez por você, e caia diante dele.
Uma vez Jesus estava na casa de um fariseu e uma mulher caiu aos seus pés. Ela lavava os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com os cabelos. O fariseu dizia: essa mulher é pecadora. Dizia nos seus pensamentos: se este homem fosse santo, saberia disso. E Jesus, sabendo o pensamento do fariseu, Jesus disse: olha, me diga uma coisa. Se alguém tinha uma dívida muito grande e outro uma dívida muito pequena, e se ambos foram perdoados, quem ama mais? E aquele homem disse: aquele que tinha uma dívida muito grande. Pois então Jesus disse: eu falei para ela, perdoado te são os teus pecados. A quem muito é perdoado, muito ama. Eu entrei na tua casa, tu não me lavou os pés. Eu entrei na tua casa, tu não me deste ósculo. Mas esta mulher não cessa de lavar os meus pés com lágrimas, de enxugar com os cabelos e de beijá-los, porque eu disse: perdoado te são os teus pecados. Hoje é o dia, este é o lugar. Entrega teu caminho ao Senhor. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, Pai santo, justo, misericordioso, obrigado, meu Deus, porque aos 14 anos eu entendi isto que agora prego. E Jesus alcançou o meu coração e a minha vida. E o Senhor me deu todos estes anos para pregar, para compartilhar, até o último suspiro, meu Pai, para então eu chegar no céu e te louvar eternamente pelo dia em que o Senhor alcançou a minha alma. Que pessoas hoje aqui sintam, Senhor, a culpa do pecado, o fardo da culpa, que teu Espírito Santo mostre a gravidade do pecado. Que o teu Espírito Santo mostre que o juízo, meu Deus, é real, que uma vida sem Cristo termina na condenação eterna, mas que a porta está aberta nessa noite, que Jesus está passeando no meio da multidão, que os seus braços estão abertos, o seu convite clama aos nossos corações. E que pessoas hoje aqui respondam ao seu chamado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, amém. Se nessa noite você não tem certeza da sua salvação, você nunca entregou a sua vida a Cristo no ato de arrependimento e fé existencial, que se agarra a Ele para não soltá-lo mais, para Ele ser o Salvador da sua alma, para trazê-lo para o seu coração. Se você ainda não tomou esta decisão, um ato definido, e você quer tomar nessa noite, se você, tendo conhecido a palavra, um dia frequentou a igreja, está longe por caminhos que desagradam a Deus, mas você quer dar meia volta, se arrepender e colocar a sua vida diante de Jesus, onde você estiver, levante sua mão, como eu estou fazendo. Eu quero orar por você nessa noite. Levante a sua mão. Eu vou fazer um pedido a você que levantou a mão. Não vou constrangê-lo, quero só orar por você. Saia de onde você estiver, vem aqui à frente, aqui, e nós vamos orar pela sua vida. Irmãos e irmãs podem ajudar pessoas a virem. E outros que ainda não tomaram a decisão, podem tomar. Enquanto os irmãos vão cantar o hino, eles vão cantar o hino. E você, irmão ou irmã, convide pessoas, encoraje-as a virem aqui, receberem a oração, confiarem a vida ao Senhor Jesus. Esse é o momento dos irmãos trabalharem na seara do Senhor, enquanto os irmãos cantam. Vai. Velocidade. Vai.
quando clama o seu nome. Te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Venha, venha para Jesus nesta noite. Ele vem para te salvar. Ele te chama. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. O escudo da tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar, salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Você pode ter vindo para cá, achado tudo bonito e tudo continuar do mesmo jeito. Por isso eu lhe convido, tome uma decisão. Saia do seu lugar. Venha aqui à frente. Quando Jesus morreu por nós, Ele ia levando uma cruz pelas ruas, sendo cuspido, humilhado. Nós não podemos ter vergonha de um ato público, de colocar a nossa vida nos pés do Senhor. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai.
Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do Pai e dos santos anjos. Você que ainda não entregou a vida a Cristo, você que está desviado, desviada, precisa se reconciliar com Deus. Saia do seu lugar e junte-se a estes que estão aqui. Nós vamos orar por tua vida nesse momento. Vamos pedir a Jesus o perdão, o milagre da transformação. Deus está esperando por você. Você não veio aqui à toa. Deus fez você chegar até aqui. Ele está esperando pela tua vida. Você que ainda não veio, venha correndo. Há lugar junto à cruz para você também. Um dia esta porta estará fechada. O tempo da oportunidade terá acabado. Mas hoje os céus e a terra estão se encontrando neste lugar. Aquele que andou por Cafarnaum, aquele que andou pela Palestina, está aqui. Aquele que curou Bartimeu, que salvou Zaqueu, que alcançou a mulher samaritana, aquele que curou a mulher com fluxo de sangue, aquele que disse ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, aquele que na última hora olhou para o malfeitor do lado, se arrependeu e disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele que se encontrou com Paulo, rebelde, rancoroso, raivoso, no caminho de Damasco, e fez ele cair por terra, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Está aqui. Está aqui. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Você que não veio, Deus está esperando por você. Ele tem um desígnio para a tua vida. Eu não sei nem por quem que eu estou esperando, mas Deus sabe. Você sabe. Porque Ele falou ao seu coração. Ele mostrou os caminhos por onde você não se encontrava dentro da vontade dEle. E Ele está te chamando para entregar a vida a Ele. Saia de onde você estiver. Filho, traga o seu pai. Pai, traga o seu filho. Marido, traga a sua esposa. Esposa, traga o seu esposo. Traga o seu amigo. Traga o que está do seu lado e ainda não tomou essa decisão. Nós vamos orar. Mas eu lhe faço esse convite. Venha. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. É a tua alma que está em risco. É o teu destino eterno. Venha em nome do Senhor Jesus. Venha, junte-se a estes que estão aqui. Você que está desviado, você já esteve na igreja, mas você está longe. Sua vida não está sendo ganha, está sendo perdida. O tempo está passando e você não está vivendo, você está morrendo espiritualmente. Mas você quer se reconciliar com Deus. Desafie o marasmo, desafie a vergonha, desafie a dureza.
e venha se reconciliar com o Senhor. Venha se reconciliar com Deus. Reconcilia-te com o Senhor enquanto é tempo. Reconcilia-te com o Senhor. Deixe o homem o mau caminho e volte-se para o Senhor. Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Venha se reconciliar com Deus. Venha se reconciliar com Deus nessa hora. Volte para casa uma pessoa que sabe que o nome está escrito no céu. Volte para casa uma pessoa agarrada aos pés de Jesus, como aquela mulher. Tome a sua decisão hoje. Saia do seu lugar. Desafie o espaço, a distância, a escada. E coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Oremos a Deus. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que veio a Cristo, meu Deus, confiar aos seus cuidados a sua vida, colocar sua existência debaixo de seu governo que nos abençoa, nos salva, que agora, meu Deus, se refugiam no Cristo que sangrou no Calvário por nós, que confiam na eficácia do seu sangue para apagar toda a culpa, no poder do seu Espírito Santo para criar em nós um novo coração, que neste momento a paz que acompanha o perdão e o confirma, a paz do céu desça sobre cada vida, que o Espírito Santo testifique a cada espírito que está aqui, que são filhos, filhas tuas, que seus nomes estão escritos no livro da vida, e que o Senhor, meu Pai, seja-lhes o amigo mais chegado que o irmão, e lhes dê vitória contra tentações e dificuldades, e os acompanhe ao caminho do céu e da glória, e que eles digam como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós te pedimos todas estas coisas e te damos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um.